Quando você compra ações que pagam excelentes dividendos, você aumenta o seu potencial como investidor, porque você pode reinvestir esses dividendos e criar um efeito bola de neve na sua carteira, e assim, mais rápido você poderá alcançar a independência financeira. E para que você possa tomar a melhor decisão sobre quais ações investir, quais ações pagam os melhores dividendos, hoje eu vou te mostrar as top 3 ações que pagaram os maiores dividendos nos últimos 12 meses. Então vem comigo que agora eu vou te mostrar tudo. Olá, aqui é Paulo Reis e seja muito bem-vindo ao canal Realização Financeira. E nesse canal eu compartilho com você a minha experiência com investimentos e empreendedorismo no mundo digital. E o meu objetivo aqui nesse canal é te ajudar a alcançar a sua independência financeira, seja por meio de investimentos no mercado financeiro, seja por meio de empreendimentos. E com a aplicação desse conhecimento, dessas ferramentas que eu te apresento nesses vídeos aqui no canal, você pode trilhar o seu caminho para a independência financeira, para a criação da sua renda passiva. E para te ajudar ainda mais nessa busca, eu vou te dar uma dica agora preciosa e gratuita. O que eu vou te falar agora é totalmente gratuito. Eu acabei de disponibilizar o aulão O Segredo da Renda Passiva totalmente de graça, que é uma aula sobre investimento, sobre como investir com os segredos dos maiores investidores e maiores corporações. Então, se você quer realmente aprender o que é necessário para criar uma renda passiva, para alcançar a independência financeira com um passo a passo bem definido, assista esse aulão porque tem 2 horas de duração. É muito conteúdo para você se desenvolver ainda mais como investidor do mercado financeiro. E eu vou deixar aí na descrição o link para você acessar o aulão ainda hoje, mas lembre, depois desse vídeo, ok? E agora eu vou te mostrar as top 3 ações que tiveram maior pagamento de dividendos nos últimos 12 meses. E lembrando que eu já fiz um vídeo sobre os fundos imobiliários que pagaram os maiores dividendos nos últimos 12 meses. Então, também vou deixar na descrição aí um link para você assistir, porque também vale a pena saber dos fundos imobiliários, porque os fundos imobiliários também são uma excelente fonte de renda passiva e com pagamentos mensais de dividendos para você. E agora, antes de iniciar, você já sabe, se inscreva no canal, porque aqui eu sempre trago informação de valor para o seu crescimento como investidor e como empreendedor. E lembre de ativar o sininho das notificações para receber os avisos sempre que eu postar um vídeo novo. E eu faço isso todo domingo. Então agora vamos lá para o conteúdo. As top 3 ações que mais pagaram dividendos nos últimos 12 meses. E eu estou aqui agora no site Guia Invest, que é o site que eu uso normalmente para fazer os rankings das ações dos fundos imobiliários, para a partir daí partir para uma análise mais aprofundada dos fundos e ações melhores ranqueados. E vale ressaltar aqui que eu não estou fazendo nenhuma indicação de investimento para você. Eu estou aqui apresentando somente um ranking de ações com maiores dividendos, e a decisão de comprar essas ações é somente sua. Eu não estou indicando que você compre, isso aqui é uma análise didática com fins educacionais, ok? E agora, sem mais delongas, eu vou te explicar exatamente como é esse ranking. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho uma lista de ações, onde aqui em segmento eu já coloquei um filtro para eliminar fundos imobiliários, porque eu estou avaliando somente as ações. Em seguida eu coloquei a coluna de dividendos nos últimos 12 meses, o valor do dividendo percentual pago nos últimos 12 meses. Em seguida eu coloquei o volume de 21 dias, coloquei o preço e coloquei alguns indicadores fundamentalistas que vão ser importantes para a análise que eu vou fazer posteriormente. Então eu coloquei aqui preço sobre lucro, coloquei aqui também preço sobre valor patrimonial e em seguida eu coloquei a rentabilidade nos últimos 365 dias e a rentabilidade no ano. Mas em nenhum desses indicadores eu coloquei filtros para eliminar nenhuma ação. Então o único filtro que eu tenho aqui é o filtro de segmento, onde eu estou eliminando os fundos imobiliários. Então, a partir desses dados brutos de ações
organizadas por Dividend Yield nos últimos 12 meses. Então eu tenho aqui a ação PEAB4, que é uma ação preferencial da Participações Aliança da Bahia e que pagou 49,9% só de dividendos nos últimos 12 meses. Tenho também a PEAB3, que é a Participações Aliança da Bahia, que é a ação ordinária das Participações Aliança da Bahia, que pagou 42,6% de dividendo. E tenho aqui a ação da CEBR6, que é a Companhia Energética de Brasília, a ação preferencial, que é uma companhia de energia elétrica, que pagou 23,6% nos últimos 12 meses. Então, essas ações são as melhores ranqueadas no que diz respeito a pagamento de dividendos, mas tem um porém. Assim como eu falei, para o caso de fundos imobiliários, é sempre bom lembrar que essas ações podem ter pago bons dividendos por conta da venda de ativos, e esses dividendos pagos podem não ser típicos para essas empresas. Então vale a observação de que você deve sempre avaliar o histórico de pagamento de dividendos dessas empresas antes de tomar a decisão de comprar ou vender, e lembrando que eu não estou indicando que você compre nenhuma delas. Eu estou fazendo análise aqui somente educacional. Outra coisa importante de se observar é o volume de negociação dos últimos 21 dias, onde aqui temos ações também pouco negociadas, com negociações na casa das centenas de milhares de negociações nos últimos 21 dias, o que é pouco comparado com outras ações da Bolsa de Valores. E isso indica que você também terá pouca liquidez, pouca facilidade de compra e venda dessas ações. Com relação aos indicadores fundamentalistas, não temos o preço-lucro da PEAB4 e nem PEAB3. Então é uma incógnita, não podemos fazer uma análise delas. Mas temos aqui o preço sobre o valor patrimonial e o indicativo é que o preço está 1,48 vezes acima do valor patrimonial para a ação preferencial e 1,58 vezes para a ação ordinária. O que quer dizer que se você comprar a empresa hoje e ela for vendida, por exemplo, amanhã, com esses indicadores, você vai receber menos do que pagou, porque o preço está acima do valor patrimonial e o valor patrimonial são os bens, os ativos da empresa que vão ser vendidos. Então você vai receber menos. E aqui por fim, no caso da Companhia Energética de Brasília, temos que o preço sobre lucro está em 1,47, ou seja, o preço por ação da empresa hoje está 1,47 vezes acima do lucro dessa empresa, que é um valor interessante e que indica que a empresa tem um bom lucro comparado com o seu preço. E além disso, o preço sobre o valor patrimonial está menor do que o das anteriores, na casa dos 1,18. Ou seja, o preço está 1,18 vezes maior do que o valor patrimonial. E como você sabe, os preços no mercado oscilam muito. E o ideal é que na compra você opte por escolher ações que tenham relação preço sobre valor patrimonial menor do que 1. Essa é uma forma bem simples de precificação e que você pode usar para decidir se você deve ou não comprar uma ação de uma empresa. E só para exemplificar a questão que eu falei antes, sobre observar o histórico de dividendos, vamos analisar a PEAB4 no site Fundamentos. Então eu estou aqui no site Fundamentos, eu já coloquei PEAB4 aqui, e aqui eu tenho o histórico de proventos da PEAB4, onde é possível verificar rapidamente que ela tem uma média de pagamento de dividendo de 1, 2, 6 reais, 50 centavos, 1,18, e de repente ela teve um pagamento de R$32 de dividendos, o que é um valor muito alto comparado com seu histórico, e que isso pode ser proveniente da venda de ativos. E como eu expliquei anteriormente no vídeo sobre fundos imobiliários, é bom ficar sempre atento com essa venda de ativos. E note aqui que isso é um valor pontual, não ocorre sempre, então pode ser enganador olhar somente para o ranking sem observar outros aspectos da empresa. Então com essa dica é importante que você sempre olhe o histórico de pagamentos para tomar a sua decisão de comprar ou não comprar uma ação ou até mesmo um fundo imobiliário. E agora eu vou te mostrar o ouro, que é como eu faço filtros para selecionar já de cara as melhores ações para fazer o ranqueamento. Porque com esses filtros que eu vou colocar aqui, já vai ser possível selecionar as empresas
com melhores resultados financeiros, eliminando as empresas que tiveram potencialmente prejuízos ou empresas que também tenham pouca liquidez. E aqui no meu ranking bruto, para ter as empresas com mais liquidez, eu venho aqui em volume dos 21 dias e vou colocar meu filtro maior ou igual a 1 milhão de negociações nos últimos 21 dias. E assim eu vou ter aqui um novo ranking, que é um ranking de empresas que pagaram mais dividendos e um ranking das empresas que têm mais liquidez, acima de 1 milhão de negociações nos últimos 21 dias. E o próximo filtro que eu vou colocar é o filtro de preço sobre lucro, maior do que zero, porque eu quero já eliminar de cara as empresas que tiveram prejuízo nos últimos 12 meses. Então eu venho aqui nos 3 pontinhos, filtro maior que zero. Não quero empresas que tiveram relação preço-lucro negativa, porque isso indica que a empresa teve prejuízo nos últimos 12 meses. Clico em filtrar e novamente meu ranking é reordenado. Então já eliminei as empresas que tiveram prejuízo ou lucro igual a zero nos últimos 12 meses. E o próximo que eu vou fazer é selecionar empresas com relação preço sobre valor patrimonial abaixo de 1.2, o que é uma forma de precificar as empresas, porque eu seleciono empresas que têm preço de mercado mais próximo do valor patrimonial. Então venho aqui também nos 3 pontinhos e coloco aqui o meu filtro menor ou igual a 1,2. E aqui o meu ranking será novamente modificado e só vão aparecer empresas que estão com valor patrimonial próximo do seu preço de mercado. E veja que meu ranking tem 47 empresas e eu posso melhorar ainda mais esse ranking selecionando somente as empresas que tiveram valorização positiva nos últimos 365 dias. Então eu venho aqui em 365 dias, coloco meu filtro maior ou igual a zero. Então agora só vão aparecer empresas que, apesar do cenário que estamos passando, continuam valorizando, continuam pagando dividendos. E para melhorar isso ainda mais, eu posso fazer o mesmo filtro para o ano atual. Seleciono aqui os 3 pontinhos, coloco também maior ou igual a zero, que eu quero somente as que valorizaram nesse ano no mercado. Então aqui eu tenho tudo verde, eu tenho aqui as ações que mais se valorizaram no mercado nos últimos 365 dias, no último ano, e que ainda pagaram os maiores dividendos nos últimos 12 meses. Então restaram aqui nessa lista as empresas com os melhores resultados, considerando esses indicadores que eu aqui coloquei e que eu aqui filtrei. E a primeira delas é a PETR4, a Petrobras, com pagamento de dividendos de 8,4%, seguida também pela sua ação ordinária, a primeira é preferencial, a segunda ordinária, com pagamento de 8,3%. E na sequência temos as ações da Eletrobras no setor de energia elétrica, com pagamento de 6,7%. E por fim aqui, como bônus, tenho aqui o Banco ABC, com pagamento de 4,6%. E lembrando que na metodologia Mestre em Realização Financeira, que é a metodologia que eu ensino para os meus alunos no curso Mestre em Realização Financeira, temos metas de rentabilidade superiores a 20% ao ano para construir o patrimônio da independência financeira. Então, para bater essa meta, consideramos sempre a soma da rentabilidade em dividendos com a valorização do ativo, que no primeiro caso aqui foi 8,4% mais 40,71%, que dá cerca de 49%, e esse seria um potencial de rentabilidade para essa ação numa carteira de investimentos. E agora, para confirmar se esse dividendo é historicamente aceitável, ou seja, para saber se a empresa paga dividendo de forma consistente ao longo dos anos, vamos analisar isso no site Fundamentos. Colocando aqui no site Fundamentos PETR4, vemos aqui o histórico de pagamento de dividendos dessa empresa e notamos também que ela tem pago dividendos abaixo de R$1 por um longo período, e justamente nesse ano de 2021 ela pagou dividendos maiores. E assim como eu falei para o caso de fundos imobiliários, você deve sempre avaliar o histórico para tomar sua própria decisão se vale a pena investir nessa empresa ou se não vale a pena. E lembrando que para investir bem, existe uma série de análises que você precisa fazer. Eu vejo muita gente falando que não precisa estudar para poder investir. Não acredite nisso. Você tem que ter um estudo mínimo para fazer seus investimentos. Você tem que ter os conceitos fundamentais na sua mente para investir bem. Senão você vai comprar ações, vai comprar fundos sem saber o que está fazendo. Isso é péssimo e você se arrisca fazendo isso, arrisca o seu dinheiro. Então é importante
ter o conhecimento mínimo para investir. E para isso eu ofereço para você de graça agora o aulão O Segredo da Renda Passiva, que é um aulão de 2 horas totalmente gratuito para você começar a sua jornada como investidor. E nesse aulão eu apresento os segredos de investimento dos grandes investidores e grandes corporações, para que você desenvolva uma mentalidade de investidor e possa criar a sua renda passiva com mais tranquilidade e sem achismos e da forma correta. Então não perca essa oportunidade, clique no link aí na descrição e acesse o aulão, que é de graça e que eu preparei com todo carinho para você aprender cada vez mais. E se você gostou desse conteúdo, já dê o seu like e se inscreva no canal, porque aqui é informação de valor para o seu crescimento como investidor e como empreendedor. E também não deixe de ver essas recomendações que eu estou deixando aí para você. E se você chegou até aqui, isso é um sinal que você está realmente comprometido com a sua independência financeira. Então, grande abraço, aqui é Paulo Reis, desligando.